Até este ponto chega a nossa pertencência à Igreja Católica. Enquanto ela existir na Terra, a minha vida tem razão de ser. A atitude de meu coração em todos os dias, em todos os minutos, em todos os instantes, é procurar com os olhos a Igreja Católica e estar imbuído do espírito dela. Viver só para ela, de tal maneira que eu possa dizer ao morrer: realmente fui um varão católico, apostólico, romano. Na sua fase de adolescência, Monsenhor João estava muito chocado com várias atitudes que ele ia vendo na linha da decadência dos costumes. Por exemplo, certos parentes com quem ele discutia, esses parentes diziam que o inferno não existia. E Monsenhor João não sabia como refutar isso e ficava furioso. Mas a igreja ensina que o inferno existe, como é que pode ser isso? Até que um dia ele encontrou um professor novo de religião, que apareceu no colégio que ele estudava. Isso se deu no ano de 1956, Colégio Roosevelt. Mas Monsenhor já estava pensando em fundar uma associação de jovens direitos, jovens católicos, que quisessem praticar o bem de forma desinteressada. E vendo aquele professor com aqueles argumentos todos, Monsenhor achou interessante a coisa e disse: olha, esse aqui é uma pessoa interessante para eu convidar para essa associação que eu quero fundar. Esse fato se deu no dia 30 de abril de 1956. Dia seguinte, 1º de maio, feriado, Monsenhor foi na casa desse professor para propor a questão da associação, como é que seria, tal. E o professor praticamente não deixou Monsenhor falar. O tempo inteiro ele falando coisas históricas, especialmente contando a vida de Martinho Lutero, a obra que Lutero tinha feito, tal. Monsenhor disse: nossa, a única igreja verdadeira, do único Deus verdadeiro, é a Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana. E a gente tem que se entregar à Santa Igreja de corpo e alma, inteiramente. A minha vida é a Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana. Dito e feito. Naquele dia, Monsenhor foi dormir mais cedo. Acordou cedo, bem cedo. Foi a pé por volta de 6h40, já estava caminhando para a igreja que ficava próximo da casa dele, caminhando a pé. A igreja de São João Clímaco. Monsenhor estava tão encantado que ele se entregou como escravo da Santa Igreja Católica, servindo a ela continuamente, em plena consonância com ela e vivendo só para ela. E que maravilha! Pouco tempo depois, Monsenhor encontrou um homem que ainda mais consolidou esse propósito na alma dele e levou esse propósito a uma altura enorme, que foi o Dr. Plínio. Lembro-me, na Igreja do Carmo, no lugar onde ele havia conhecido o Dr. Plínio, isso o Monsenhor João contando isso na Igreja do Carmo, às vésperas da ordenação dele. O Dr. Plínio dizia: mamãe me colocou na Santa Igreja, me introduziu na Santa Igreja com o Santo Batismo. O Dr. Plínio dizia de modo pitoresco: mamãe me empurrou para dentro da igreja com o Santo Batismo. E em gratidão, trouxe mamãe pelas mãos, Dona Lucília, e coloquei o mais próximo possível do altar. E o Monsenhor João dizia: hoje, Dr. Plínio, desde a eternidade, nos coloca no presbitério. E é o que ia acontecer no dia seguinte. E ele, o Monsenhor João, dizia: e em gratidão, dia virá em que o colocaremos nos altares. E sempre mais, sempre mais, sempre mais. Esse é o desejo do Monsenhor João, enquanto filho da Santa Igreja. E a vida dele inteira foi conseguir colocar a obra dele inteiramente a serviço da igreja. Todo esse esforço que Monsenhor João fez para colocar a obra dele dentro da igreja, a serviço da igreja, no fundo, ele tinha tanto empenho em fazer isso porque ele tinha uma alma profundamente católica. Uma ocasião foi muito especial que deu para perceber, e era uma hora extrema, deu para perceber até onde tinha chegado essa virtude católica dele, manifestando o seu perdão a um inimigo. Para encerrar na adoração, eu comecei a pedir por essa alma. Eu comecei a pedir misericórdia, comecei a pedir um perdão de todos os pecados dele. Que tinha convivido muito de perto com o Monsenhor, mas que ao mesmo tempo tinha ficado com um ódio absolutamente inexplicável de Monsenhor. Monsenhor nunca tinha feito nada contra ele, mas o ódio dele chegou a tal ponto que ele chegou a dizer:
se eu morrer e o Sr. João Clá estiver no céu, eu prefiro não ir para o céu, porque eu não quero estar junto com o Sr. João Clá. A tal ponto chegou a inimizade dele com o Sr. João Clá. Mas quando o Monsenhor soube que ele estava na agonia, o Monsenhor se tomou por um tal zelo, disse: convoca o pessoal, todo mundo na Basílica. Vamos rezar hoje especialmente por um falecido, antigo conhecido nosso. Mas de um fundo de alma, que já tinha perdoado tanto, mas nem sequer estava pensando na ofensa que o outro tinha feito a ele, nem sequer se via que ele estava fazendo como que um esforço de passar pela ofensa que tinha recebido daquele, para que nos últimos instantes colaborasse com a salvação dele. Não. Como autêntico filho da igreja, ele estava preocupado sim em levar aquele que antes havia sido irmão dele, que tinha convivido com ele, levá-lo para a glória eterna. Era o único empenho dele. Era um perdão absoluto. Uma vez nós presenciamos, em 2006, 2007 mais ou menos, durante uma missa de Monsenhor João, 2 pessoas que pegaram a hóstia na hora da comunhão e saíram, iam levar embora. Após a missa, Monsenhor João foi avisado na sacristia. E me lembro que Monsenhor João tomou uma atitude enérgica, assim, de intolerância completa. Para ser nosso amigo, é preciso ser amigo da Santa Igreja. Tirou a Igreja do centro, tirou a Nosso Senhor Jesus Cristo do centro. E isto eu não tolero. Foi manifestado um amor à Santa Igreja completo. Monsenhor, depois do AVC, com toda a dificuldade que ele tinha no caminhar, dificuldade que ele tinha no falar, ele foi para Ubatuba, para Lumen Mares, uma casa dos arautos que tem ali. E nessa casa tem uma capela. E aí os fiéis na missa de domingo participavam. E ao terminar a missa, foi feito um apostolado com uma pessoa, com uma senhora. E ela começou a contar a vida dela, a pedir conselhos e, enfim, narrar todo o episódio familiar da vida dela. E depois, quando terminou a missa, nós fomos contar para Monsenhor como tinha sido as repercussões da missa. E ao contar esse caso dessa senhora e que essa senhora tinha impedimento para constituir o matrimônio, Monsenhor se interessou tanto pelo caso que ele, com toda essa dificuldade, ele tomou o caso para si, assumiu essa senhora como se fosse filha e ele conseguiu legalizar todo o matrimônio de ambos, pediu para um canonista ver toda a questão dos dois, quais eram as possibilidades da parte de um, da parte de outro, para poderem definitivamente viver junto dentro da lei de Deus. E Monsenhor levou esse caso até o fim. Tanto levou até o fim que foi o próprio Monsenhor que fez o matrimônio dos dois na Basílica, na nossa Basílica aqui, na Serra da Cantareira. E foi um dia belíssimo, porque foi um casamento muito emocionante, porque como o Monsenhor fez tudo, e o Monsenhor foi o celebrante ainda, ao entrar a noiva, ela, ao escolar a mão do Monsenhor, ela foi agradecer o Monsenhor, e ela teve uma crise de choro, que ela ficou tão emocionada que ela não sabia como agradecer, a não ser através das lágrimas. E o esposo também, por sua vez, ficou contentíssimo. Então, nós vemos que são exemplos de vida que Monsenhor dá ao longo da história. Ele, antes do AVC, exemplos de vida. Depois do AVC, mais exemplos de vida ainda. Porque o que importa para Monsenhor é que o reino de Nossa Senhora se estabeleça na face da terra. Isso sempre nos emocionou e tocou de perto. Às vésperas da ordenação de um que já era diácono e que se aproximou dele, Monsenhor João, aliás, por telefone, dizia para ele: Padre João, estava lendo um livro sobre São João Bosco e o primeiro filho dele, que foi sacerdote, São Miguel Rua, dizia para ele: Dom Bosco, eu quero estar inteiramente nas mãos do Senhor. São João Bosco enfiou a mão no bolso, tirou um lenço, amassou o lenço e disse: é assim que eu lhe quero em minhas mãos. E o Monsenhor João sorriu do outro lado do telefone e disse: curioso, se fosse comigo eu faria diferente. Aí o diácono perguntou: mas o que o senhor faria? Aí eu pegaria esse lenço amassado, desamassaria, pegaria um ferro, passaria o ferro, deixaria bem lisinho, depois dobraria, colocaria água de colônia, um perfume precioso e diria: é assim que eu lhe quero nas mãos de Nossa Senhora. Esse é o Monsenhor João, que o tempo inteiro formou os seus filhos para serem verdadeiros filhos da Igreja.
passados a ferro, é verdade, dobrados em seus caprichos, perfumados com a virtude, para servirem verdadeiramente como filhos da Santa Igreja. Esse é o Monsenhor João. Esse é quem hoje, de modo muito especial, homenageamos, porque com ele aprendemos a amar a Santa Igreja. Um grande amigo, o melhor amigo. E aquilo ficou muito claro naquele sorriso de Monsenhor. Era um vínculo para além da morte.